Estamos ao vivo para o Casos de Família e hoje vamos ver a história do Torta de Morango. Meus pais são frios e eu sempre fico mal quando eles brigam e minha vida praticamente gira em torno disso. Essa história é contada aparentemente por uma moça, vamos chamá-la de Maria, onde ela diz: Eu tenho 26 anos e ainda moro com meus pais, mas até hoje eu sou traumatizada com meu pai. Não é como antes que eu tinha medo até de chegar perto dele, mas ainda tenho um certo receio de desbloquear a figura super brava dele. Então, o primeiro dado que nós temos aqui é que a Maria tem medo do pai dela porque ele tem uma figura brava, ele é brabo. Eu lembro de ainda criança ter forçado um relacionamento bom com ele até ele tratar toda a família bem, e deu certo. Só que isso trouxe péssimas consequências para mim, porque sempre que meu pai trata minha mãe mal, ela dá um gelo nele, e eu sofro muito de ver isso. Então, o seu pai trata a sua mãe mal, a sua mãe dá o troco nele, dando um gelo nele, não sei o que ela faz com ele, mas aí você sofre em ver isso. Eu fico querendo conversar com meu pai sobre isso, mas ele contorna a situação como se ele fosse a vítima. E eu tenho medo da reação dele quando eu for falar, apesar de eu ser a pessoa que ele mais ouve em casa. Bem, aqui você diz que o seu pai se coloca como vítima, né? Então, ele tem aí os conflitos com a tua mãe, mas ele entende que ele é o injustiçado da situação. Uma vez eles ficaram meses sem se falar e foi o pior período da minha vida. Eu comia e já ficava enjoada com o medo da hora que meu pai chegasse em casa. E hoje estou vendo isso prestes a acontecer novamente e não consigo ficar tranquila. Certo. Uma vez eu estive fora de casa por algumas horas e recebi uma mensagem da minha mãe pedindo para eu ir para casa porque ele tinha agredido ela. Isso já faz anos e eu nunca mais deixei eles sozinhos sem testemunha. Ou seja, você acabou virando a babá dos pais, né? Você como filha tá tendo que cuidar se o teu pai bate na tua mãe. É uma situação triste. O fato é que eu não aguento mais, eu sei que eu não vou resolver problema de casamento de ninguém, mas como filha eu sinto o impacto. Não aguento mais pisar em ovos, a família dos meus melhores amigos são normais, pais que conversam e são simpáticos. Eu morro de vergonha de juntar a minha família com outras por causa do meu pai. Então vamos lá. Você já entendeu que você não vai conseguir mudar os teus pais. Ótimo. Porque imagine se você achasse que você iria conseguir. Existe uma hierarquia na família. Os pais, eles vieram antes e geraram os filhos. Né? Então você é fruto da união do teu pai e tua mãe. Então você nasceu, eles viram você bebê, eles limparam a tua bunda, eles te deram comida na boca. Então fica difícil para eles ver você como maior do que eles, no sentido de que o que é que você tem experiência de vida para que eles te considerem como alguém que eles possam ouvir, né? Eles são mais velhos que você, eles são teus pais, eles te criaram. Então, eles nunca vão te ver como alguém que eles possam buscar conselho, certo? Fica um pouco difícil, porque, veja, você ainda com 26 anos ainda mora com eles. Por que eles vão ouvir a filha de 26 anos que ainda mora com eles? Você ainda não saiu de casa, você ainda não construiu a tua família, não é independente, né? Então fica difícil. Né? Talvez o teu pai, quando você diz que o teu pai mais ouve você, talvez ele queira ficar mais do teu lado.
Mas se ouvir você não melhorou ele, então provavelmente ou você não tem coisa boa para falar ou ele não quer ouvir você. Então, realmente aqui é uma situação que, se a tua mãe foi agredida, a questão é, primeiro, afastamento, né, separação de corpos, né, tua mãe tem que ficar longe do teu pai. Aí, se achar necessário, então, que ela procure a polícia, procure a delegacia, né, porque a agressão é coisa séria. Não é você que vai resolver questões de agressão. Então, eu acho que o que você tem que fazer é, você disse que não sabe que não vai resolver, mas você ainda no fundo acha que consegue resolver. É por isso que você carrega esse peso, né, que eles trazem para o ambiente. Eu acho que você precisa não abandonar eles, né? Você como filha não vai abandonar os pais, você sempre vai estar perto deles, vai honrar os pais. Mas fica difícil você intervir no sentido de resolver as questões deles. Você pode indicar para eles fazer algum tipo de terapia, que eles procurem algum terapeuta de casais, se eles estiverem interessados em resolver o relacionamento. E se eles não estiverem interessados, né, não estiverem interessados, realmente você não tem muito o que fazer. O que você não pode é paralisar a tua vida em função de dois adultos imaturos que não sabem se relacionar. Você precisa seguir a tua vida entendendo que não é problema teu. Eles são adultos, eles são mais velhos, eles precisam ter maturidade para se resolver, sem que nenhum peso recaia sobre as tuas costas. E se você sentir necessidade de que você deva morar sozinha, que você tenha que sair de casa para construir a tua vida, eu não vejo problemas em você sentir culpa disso, né? Porque você não pode ficar refém dos problemas deles. Você não pode viver o resto da tua vida com medo da tua mãe ser agredida pelo seu pai. Porque se ela foi agredida, ela tem que sair de perto dele. Né? Ou eles fazem uma terapia de casal séria, onde eles reconstroem esse casamento do zero, ou realmente você vai acabar deixando de viver a tua vida com medo, né? Você vai ficar no meio da guerra dos dois ali, sem ter o que fazer. E vai acabar, a tua vida vai passar, você vai viver com medo diante de uma situação que você não consegue resolver. Então, a ideia principal aqui é realmente você entender que você não é responsável pela resolução do problema, você não tem meios de resolver o problema, é uma intenção totalmente deles, eles que têm que querer resolver isso. Você precisa sair desse ambiente. Não necessariamente sair de casa, mas você precisa sair do troca-troca deles, né? Do troca-troca de guerra deles. Deixa eles se resolver e toca a tua vida. Então, é isso. Mais um episódio de casamento que não dá certo. Mais um episódio de adulto se fazendo de vítima. Gente sendo agredida. E mais um dia normal na casa dos brasileiros.